tem sido, como pregador, uma bênção para mim. Eu espero que também seja para os irmãos que têm acompanhado. Riquíssima o conteúdo que ela nos traz, escrita pelo apóstolo Paulo. Então, versículo 9, a gente vai encerrar aquela série de exortações que Paulo, então, começa desde o versículo 1, onde a gente intitulou Recomendações Finais. Então, Filipenses, capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte: o que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A gente colocou essa última exortação como praticar ou pratiquem o que a liderança ensina. Esse é o propósito de qualquer ensinamento, de qualquer pregador. Não é somente que os irmãos tenham conhecimento. A gente vai trabalhar hoje grandemente em retrospectiva. É como se Paulo quisesse trazer à mente tudo aquilo que ele havia ensinado àquela igreja e estivesse desafiando os irmãos a pensarem diante daquilo que ele falou, que ele disse, diante do exemplo que o próprio Paulo demonstrou. Os irmãos, eles tinham que praticar. Pratiquem o que a liderança ensina. Essa exortação encerra a sequência de 7, onde Paulo começa a conclusão de sua carta no versículo 1 do capítulo 4. Portanto, meus amados irmãos, Paulo trata esses irmãos como alegria e coroa, diante daquilo que a igreja é, alegria e coroa, que vai ser apresentada ao próprio Deus, como oferta, como algo pertencente a Ele, né? Uma coroa, como que um prêmio que é depositado ou que era dado aos atletas, vai ser apresentado diante de Deus. Então a ideia é que a igreja deve ser a alegria e coroa do próprio Deus. É o que nós somos. Diante disso, Paulo vai fazer uma série de exortações. Ele vai exortar a que a igreja esteja firme como soldado, finalzinho do versículo 1. Sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Nós trabalhamos então essa ideia de a igreja, assim como um soldado alistado para a batalha, ela deve estar servindo ao Senhor. Vimos que um soldado, ele não perde tempo com as coisas desse mundo. Ele está focado, ele está pronto a fazer a vontade do seu general, o general que o alistou. A segunda exortação girou em torno de batalhar contra a discórdia. Versículo 2 e 3. Paulo vai chamar duas mulheres que outrora haviam ajudado Paulo no ministério, mas estavam encontrando dificuldade. E Paulo diz: olha, vocês precisam resolver a divergência que há entre vocês. Embora eu já tenha dado algo geral no capítulo 2 sobre esse assunto, eu quero especificar agora. Sentem, resolvam os problemas. Vocês têm muito a oferecer à obra do Senhor, a fazer pela obra do Senhor, mas isso não vai acontecer se cada um estiver puxando para o seu lado. Vocês têm que sentar e pensar. E vocês de fora, que estão vendo isso, companheiros de jugo, ajudem essas irmãs, sentem com elas, escutem e, com a sabedoria que Deus deu, resolvam, ajudem elas a resolverem os problemas. Então a gente aprendeu que é algo que nós devemos batalhar. As divergências, elas acontecem, elas vêm, mas cabe a cada um envolvido resolver, batalhar contra a discórdia. Vimos a terceira exortação no versículo 4, alegrai-vos, a ideia de buscar a alegria do Senhor, desenvolver a alegria do Senhor. Vimos que é uma ordem, não é algo opcional. Vimos que independe das circunstâncias, por causa do Senhor e do que Ele fez por você e por mim, nós temos alegria sim,
suficiente. Nós podemos ser alegres. Há períodos e momentos de tristeza, sabemos disso, mas isso não pode ser superior àquilo que nós temos para ser alegre. Paulo diz isso estando ele mesmo preso, estando ele mesmo em uma situação difícil. Então precisamos desenvolver a alegria. A quarta exortação, no versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, a ideia de dar para os irmãos, uns para com os outros, graça e misericórdia. Não aplicar necessariamente sempre a justiça seca da lei, com uma rigidez que declara culpada a pessoa, embora haja culpa. Embora haja ajustes a ser feito, a igreja deve trabalhar pensando em dar graça para os seus membros, misericórdia para com eles. É assim que devemos ser conhecidos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então essa foi a quarta exortação. A quinta exortação, confiar no Senhor. O irmão Cleciano trouxe, baseado no versículo 6 e 7, onde Paulo diz: não andeis ansiosos, confie no Senhor. A ansiedade, ela mostra ou demonstra uma falta de confiança. A ansiedade, ela demonstra que nós não estamos bem convictos de que o Senhor esteja cuidando, de que Ele esteja no controle. Então, confiar no Senhor deve tirar de cada irmão a ansiedade do que sucederá amanhã. O que é que vai acontecer com essa pandemia? O que é que vai acontecer com o meu sustento? O que é que vão ser dos meus filhos? Faça o seu trabalho. Confie no Senhor. Antes de ter ansiedade, Paulo vai dizer: coloquem diante de Deus as orações, súplicas, intercessões e ações de graça. É o contraste do não andar ansioso. Você ora ao Senhor, você coloca aos pés do Senhor todas as suas necessidades. Eu citei algumas aqui, mas você tem as suas peculiaridades. Ore ao Senhor. Não deixe que a ansiedade consuma o seu coração. Então, confiar no Senhor foi a quinta exortação nessas recomendações finais. A sexta, vimos semana passada, ocupar o nosso pensamento com aquilo que é digno e exalta a Deus. Finalmente, irmãos, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, tenha a mente ocupada e saturada com aquilo que é digno, com aquilo que agrada a Deus. Nós vimos que a palavra de Deus, ela se descreve como esse algo digno. Então, procuramos aplicar em que eu e você precisamos nos encher mais da palavra de Deus. Salmo 19 diz isso: a palavra de Deus é isso, é aquilo, e ela produz na mente daqueles que são enchidos por ela algo que exalta a Deus. Diante de um mundo cheio de informações, diante das várias atividades que a vida nos proporciona, o meditar nas Escrituras vai ser aquilo que precisamos para encher a nossa mente. Eu usei a ilustraçãozinha lá da água e do óleo. Sua mente, ela vai reter aquilo que você considera mais importante. Se você encher de óleo, ela vai reter, mas se você começar a colocar água, a água vai expulsar o óleo. Então, tem aí muitas coisas em que ocupar a mente. Temos problemas, temos o entretenimento, temos os projetos futuros. O que é que tem ocupado sua mente? Na semana que passou, você procurou ocupar sua mente com aquilo que é digno, ou você continuou
a ocupar sua mente com aquilo que, embora não traga um prejuízo em si, mas que não edifica talvez. Paulo vai completar a série de exortação dizendo: o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram e viram em mim, vocês precisam praticar. Então ele vai chamar a igreja a praticar aquilo que ele ensinou. Essas 4 expressões, elas podem ser resumidas em 2. O que vocês ouviram e viram, tanto no aspecto presencial, pois Paulo, ele esteve presente fundando aquela igreja, como no aspecto da própria epístola. Paulo está encerrando a sua epístola, é o 4º capítulo que ele escreve. Então é como se ele dissesse: olha, diante do que eu escrevi, do que eu já disse aqui, e vocês estão ouvindo aí, porque essa carta era lida, como nós estamos estudando aqui, também era estudada. Diante daquilo que eu fiz, estando com vocês, que vocês viram como exemplo a seguir, que vocês ouviram pessoalmente de mim, uma coisa é preciso ser feito, é preciso aplicar, é preciso que vocês coloquem em prática o que vocês aprendem. Tiago vai dizer, lá na sua epístola, que aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante à onda que é levada de um lado para o outro. Olha, vamos lá para Tiago. Ou como o homem, né, que contempla no espelho o seu rosto. Eu só perdi a referência. Quem me ajuda aí? Sim, está aqui. Pronto. Obrigado, irmãos. 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Mas vamos nos deter nessa parte aqui. Eu perdi a parte da onda. Vem me ajudar aí, escrevi aqui, mas acho que eu escrevi errado. Mas a ideia é: precisamos praticar a palavra do Senhor. Precisamos 2:1:6. Dois cantos diferentes. Pronto. Mas vamos ficar com essa expressão do olhar no rosto. Praticar. O que é que ele quer dizer? Quer dizer que precisamos praticar, porque senão nós vamos ser semelhantes a pessoas que simplesmente olham, e aí precisam sempre estar olhando sua fisionomia no rosto. Paulo vai exortar lá naquele capítulo de encerramento também essa ideia, a necessidade de eu e você, uma vez aprendendo, ou tendo aprendido o que o Senhor nos ensina, não ser somente ouvintes da palavra, mas sermos também praticantes, sermos aqueles que colocam em prática o ensinamento. O problema é que muitos de nós
somos realmente ouvintes. Nós até achamos bonito o que é dito, o que é falado, mas não estamos dispostos a praticar. Mas vamos trabalhar no que Paulo talvez tinha em mente. Essa expressão, ela não define realmente o que Paulo tinha em mente. Então a gente vai abordar basicamente tudo. Paulo esteve nessa igreja na segunda viagem missionária. Então, Atos capítulo 16, vocês podem abrir lá. Paulo, ele tinha o desejo de ir para outro local, mas o Espírito Santo o impeliu para ir para a Macedônia, onde, dentre outras igrejas, ou cidades, aliás, estava a cidade de Filipos. Lá ele passou, de acordo com o versículo 12, somente alguns dias. Talvez os teólogos digam em torno de 2 semanas. Paulo visita essa igreja, Paulo funda essa igreja. Atos 16, versículo 12 diz que eles permaneceram alguns dias. Então, foi uma passagem, de certa forma, breve nessa igreja, mas que foi suficiente para causar um impacto. O primeiro convertido foi Lídia, a vendedora de púrpura. Depois, provavelmente, aquela mulher em que o demônio foi expulso, que dava grande lucro aos seus senhores, que por conta disso, Paulo foi acusado e foi preso. O terceiro convertido teria sido, então, o carcereiro. Em 15 dias, 2 semanas, pouco mais, pouco menos que isso, Paulo, então, funda aquela igreja. Paulo prega o evangelho. Paulo fala das boas novas de Cristo. E as pessoas, elas se convertem. Então, através do que ouviram quando da fundação da igreja. Atos 16, versículo 13 e o versículo 32 dão algum tipo de informação. Atos 16, 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então aqui há a pregação do evangelho. As pessoas escutam. Aqui é onde há a conversão de Lídia. Ele não diz o que falou, mas foi o suficiente para que houvesse conversão. Foi então o evangelho. Paulo diz que a salvação vem pela pregação do evangelho. Ele não discrimina ou discrimina aqui o que seria esse evangelho. No verso 32, quando fala a casa do carcereiro, é dito: eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então, o que eles ouviram de Paulo? A palavra de Deus. Que palavra é essa? A palavra que produz salvação. Talvez algo ou um texto que nos dê a luz sobre o que Paulo pregou está lá em 1 Coríntios capítulo 1. Paulo, falando à igreja de Corinto, ele diz que ele se concentrou em pregar a Cristo e esse crucificado, que ele não fez de uma forma ou com uma linguagem persuasiva, alguém que falasse bonito para chamar a atenção, mas era algo simples, mas era uma palavra que para os judeus era loucura e para os gentios eram escândalo, ou o contrário aqui. Vamos ler versículo 18 até o versículo 25. Certamente, 1 Coríntios capítulo 1, 18 ao 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus,
o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos, olha a mensagem do apóstolo: Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então é provável que essa mesma mensagem que fora pregada em Corinto seja a mensagem pregada pelo apóstolo em Filipos, que para uns era escândalo, para outros loucura, mas para os chamados, poder de Deus, o poder que salva, o poder que transforma, o poder que muda vidas, que tira pessoas do desespero, como o carcereiro, pronto a suicidar-se, e traz salvação a toda a sua casa, que tira de uma mulher escravizada por Satanás e dá a ela liberdade. É esse o Evangelho, é o Evangelho que você e eu temos recebido e que tem sido libertador, tem sido o Evangelho da graça. Paulo não deve ter feito um tratado teológico como a Epístola de Romanos naquela igreja, mas foi o suficiente para a transformação da vida. E é como se Paulo dissesse: vocês têm praticado aquela mensagem que foi impactante, aquela mensagem que foi transformadora, que mudou a vida de vocês, que tirou vocês do desespero, da incredulidade, do mundo das trevas e colocou no mundo do Filho, ou no reino do Filho do seu amor. A pergunta é para nós também: eu e você temos praticado esse Evangelho transformador, e isso tem trazido mudança em nossa vida para um serviço maior a esse Deus eterno que nós estamos aqui adorando? Paulo quer que nós continuemos a aplicar a sua palavra em nossa vida. Ou o tempo foi passando, e como diz a música do Logos, a paixão já tem se esfriado, e você não liga mais para o que a palavra de Deus diz. Você tem se acostumado com esse mundo, né, com as coisas desse mundo, mais, como Paulo ensina, do que com as coisas dele. Então, Paulo fez algo e pregou algo na fundação dessa igreja, e ele queria que a igreja relembrasse. Também, aqueles irmãos viram quando Paulo fundou a igreja. Paulo trabalhava diligentemente naquela obra. Aqui era a segunda viagem missionária. Paulo já havia feito outra viagem. Paulo faria uma terceira viagem missionária. Paulo iria a Roma numa quarta viagem, não do jeito que ele tinha programado, mas durante a vida de conversão de Paulo, Paulo era um trabalhador. Era isso que a igreja via no apóstolo Paulo. Era alguém que se dava pelo Evangelho. Era alguém que se deixava consumir pelo trabalho do Senhor. Alguém que já naquela igreja, naquela cidade, aliás, por causa da pregação do Evangelho, havia sido preso. Atos, capítulo 16, nos informa então que após ter libertado aquela mulher do poderio de Satanás, Paulo foi preso. Paulo foi açoitado e foi levado ao cárcere. Versículo 23: depois de me darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que eu guardasse com toda a segurança. Paulo era alguém que estava disposto a passar por aflições por causa do Evangelho. Paulo está escrevendo a sua carta, não da casa de praia que ele tinha, não daquele sítio com uma rede entre as árvores se balançando, não. Paulo, nesse momento também, ele está preso, e ele diz: olha, aquilo que vocês viram em mim, eu fazendo, que vocês têm notícia de como a minha vida está, deve motivar vocês a praticar a palavra do Senhor.
É como se ele estivesse perguntando nesse momento para mim e para você: você tem se disposto a sofrer por causa do Evangelho? A dar a sua vida em prol de que Cristo seja glorificado? Para mim e para você, o viver é Cristo neste mundo. Embora o morrer seja lucro, mas o viver é para trabalhar e se desgastar pelo Senhor, fazendo a obra dele. É como se Paulo estivesse dizendo isso para aquela igreja e para nós. Vocês têm o meu exemplo de alguém que não era preguiçoso, de alguém disposto a sofrer por causa do Evangelho. Paulo trabalhava diligentemente, Paulo sofria por fazer a obra do Senhor. E Paulo, neste momento, também queria relembrar tudo aquilo que ele já tinha escrito. Por isso que eu falei que basicamente hoje é uma retrospectiva, para que a gente lembre do que ele tinha dito nessa carta. Então, em frases sucintas, eu vou tentar resumir o que nós trabalhamos. E aí, a ideia é: vá meditando e pense: mas eu estou fazendo isso ou eu continuo não praticando? Eu continuo não agindo com obediência àquilo que o Senhor nos deu? O Senhor me falou através deste estudo. Então, nessa primeira parte, vimos a fundação da igreja. Mas vamos relembrar os ensinamentos da própria epístola. Nós começamos basicamente falando da oração de Paulo, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 11, onde nós trabalhamos a ideia, oração, o benefício que todos podem fazer pela igreja. Quando você tem escutado sobre esse tema, ou vamos pensar nesse período, a gente está estudando essa carta em torno de um ano e 2, 3 meses somente, e nós falamos sobre esse tema. Você foi despertado a orar mais pela sua igreja? Você todo dia tem pensado nos irmãos, nas dificuldades, nos pedidos de orações, nos problemas que enfrentamos, e tem intercedido pelos irmãos? A oração é o principal benefício que eu e você podemos fazer, ou pelo menos um deles. É provável que alguns que tenham escutado essa palavra não dediquem tempo durante a semana a orar pela igreja, porque não têm procurado praticar o que a Bíblia diz. Mas é provável que outros tantos sempre estejam lembrando dos pedidos que são feitos, dos agradecimentos, das dificuldades que temos enfrentado, e têm colocado tudo isso debaixo dos pés de Cristo. Precisamos aplicar, precisamos praticar a oração pela nossa igreja. Em seguida, nós vimos que o avanço do Evangelho deve acontecer tendo as circunstâncias de Paulo como exemplo. Versículo 12 até o final, a gente trabalhou com este tema. O Evangelho precisava avançar, independente das circunstâncias. Nesse período, eu preguei, o Kendry, num culto missionário, pregou sobre isso, e a pergunta é: através de você, o Evangelho tem avançado entre os nossos amigos, entre os nossos vizinhos, entre os nossos parentes, ou não estamos pregando o Evangelho? Em meio a essa pandemia, o Evangelho também ficou preso, isolado em suas casas. A aplicação nos chama, independente das circunstâncias, às vezes vão ser boas, às vezes ruins, a pregar o Evangelho, a fazer discípulos, a falar de Cristo para que outros, assim como nós,
também venham a ser convertidos pelo Espírito Santo. Só há salvação pela pregação do Evangelho. E não é responsabilidade somente de um pastor fazer isso. É responsabilidade nossa, de cada irmão. Nossos parentes estão aí como um campo a ser semeado. Nossos vizinhos estão aí como um grupo de pessoas, aliás, para que eu pregue o Evangelho. A pergunta de Paulo não é minha, irmãos. Eu estou só passando a mensagem. A pergunta de Paulo é: vocês têm praticado isso ou vocês têm retido o Evangelho só para vocês? Tem sido salvo, graças ao Senhor, mas não tem tido a obediência de passar para frente o que você recebeu. Paulo nos chama a pensar sobre isso. Em seguida, capítulo 2, trabalhamos sobre o dever de ser unidos, com toda humildade, considerando os outros superiores, tendo Cristo como exemplo. Foi o texto que falamos de manhã na sessão. Temos procurado resolver as nossas dificuldades, não pensando em nós mesmos, não usando de partidarismo, mas pensando no outro como alguém superior, como alguém a ser valorizado, tendo o exemplo de Cristo como o principal exemplo, como aquele que devemos seguir. Às vezes, nós queremos que os nossos direitos sejam aceitos, mas não queremos abrir mão dos nossos direitos para os outros. E Paulo vai chamar: abram mão dos seus direitos. Na hora que a gente tem uma dificuldade na sessão, na hora que um irmão é colocado sob pressão, nós temos dado graça. Hoje eu acredito que nós fizemos uma demonstração, sim, de graça e misericórdia para com a nossa irmã, para dar tempo para que a igreja tome uma decisão sem usar ou agir como uma justiça, sem abrir mão do seu direito. Talvez alguém dissesse: não podemos fazer isso, isso é contra aquilo que nós já víamos fazer. Mas acredito que hoje, sim, foi uma demonstração de graça e misericórdia. E assim devemos fazer. Cristo é o nosso exemplo. Embora não consigamos fazer perfeitamente, mas temos que mirar nele. Vou fazer o mais parecido com Cristo possível. E não usar de partidarismo ou de vanglória. É uma forma de agir com graça e misericórdia para com os nossos irmãos. Vimos sobre santificação. Pouquinho depois do versículo 11, do 12 em diante até o 18, falamos sobre santificação, sobre não murmurar. Capítulo 2, a partir do versículo 19, trabalhamos outro tema com um exemplo, que foi: o serviço cristão deve ser feito de maneira que sirva de exemplo para outros, assim como Epafrodito, Timóteo e Paulo. Devemos servir, e esses homens são exemplos. Devemos servir, estando dispostos a dar a vida. Vimos que Epafrodito teve à beira da morte para fazer uma missão para aquela igreja. Timóteo era alguém que foi selecionado por Paulo, primeiramente por Deus, mas foi chamado por Paulo na segunda viagem missionária, justamente na viagem que a igreja de Filipos foi foi fundada, e se tornou então um grande pastor, se tornou pastor na igreja de Éfeso, e o próprio apóstolo Paulo. Nós aprendemos que, mediante líderes esforçados, o exemplo deles, precisamos seguir o seu exemplo. Temos exemplo, sim, de pessoas esforçadas, de pessoas que trabalham, e é nesses que a gente deve se espelhar. Tem alguns que não são, é verdade,
mas esses devem ser tidos como exemplos negativos, a não serem seguidos. Os exemplos positivos devem ser sim. E aqueles que já exercem liderança, quer seja no lar ou nos departamentos da igreja, que a igreja, se você tirar um pelo outro, basicamente todos os irmãos exercem algum tipo de função, algum tipo de liderança, ou trabalhando no OANSE, ou na sociedade masculina, feminina, nos jovens, ou como professor da escola dominical, ou como evangelista. A ideia é, você tem feito esse trabalho de uma forma que sirva de exemplo para os outros? Paulo, Timóteo, Epafrodito eram sim exemplos para os outros. Ou você tem estado à frente de algum departamento e tem feito o serviço relapso. Se alguém dissesse, olha, você tem que trabalhar como fulano, o que essa pessoa diria de você? Como assim, como fulano? Fulano mal vem para a igreja, fulano mal ajuda em alguma coisa. Seria essa a ideia que a pessoa tem de você? Ou seria, esse aí sim, é alguém que eu vou, alguém esforçado, alguém que está lá, é o primeiro a chegar, é o último a sair, é aquele que sempre que é chamado, está lá para fazer a obra do Senhor, é alguém que está sempre disposto, está sempre presente, como líder. Como nós temos sido conhecidos? Você parou para meditar sobre isso quando pregamos ou quando você lê o que Paulo nos ensina? Você tem procurado desenvolver melhor os dons que você tem colocado, que Deus tem lhe dado, aliás, para você ser exemplo para outros? Foi algo que a gente aprendeu. Em seguida, a gente trabalhou capítulo 3, sobre o cuidado que deveríamos ter sobre os falsos mestres. Os judaizantes, que querem acrescentar obra à graça de Deus, os gnósticos, que pensam que adquiriram a perfeição e não entenderam que a vida é uma corrida, lembram? Uma maratona? E que isso será alcançado no final? Como os libertinos, que são os inimigos da cruz de Cristo e têm como seu fim a perdição, por pensarem somente nas coisas terrenas, diferente do salvo, o qual aguarda o retorno do Rei, pois a sua pátria está nos céus. Um tema que foi trabalhado tanto nessa epístola, mas também em outras mensagens. Pessoas crentes aguardando, ansiosas, o retorno de Cristo. Crentes que entendem que estão aqui somente de passagem, que estão aqui para fazer algo para glorificar a Deus, que devem dar-se ao máximo, como santificar-se, como trabalho, mas que sabem e que esperam a qualquer instante Cristo voltar. Sairmos daqui, somos peregrinos. Ou você já tem se acostumado com este mundo? Você acha que sua vida é trabalhar, é adquirir bens, é estudar, é jogar videogame, é brincar de futebol, é assistir séries na Netflix, e a sua vida se resume nisso. Eu conversando às vezes com algumas pessoas e vejo que a vida de alguns se resume em coisas que podem ser feitas aqui nessa terra, que para eles é suficiente. Não pode ser suficiente, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui por um momento. A nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o retorno do nosso Mestre. Isso tem que ser vivido na prática. A cada dia eu vou viver nesse mundo, fazendo o que precisa ser feito, sim, mas com a expectativa desse retorno. Nesse retorno eu tenho que estar preparado. Nesse retorno eu tenho que estar fazendo o que o meu mestre mandou eu fazer. Eu não posso estar dormindo. Eu não posso estar envolvido com as coisas desse mundo. Posso fazê-la e devo. Devo estudar, devo trabalhar, devo
cuidar da minha família, mas não como fim, como meio de glorificar a Deus. Você tem tido atenção aos falsos mestres? É algo a meditar, certo? Eu sei que os irmãos têm sido seletivos naquilo que escutam, naquilo que leem na internet, mas há muitos falsos mestres. Outro dia eu estava ouvindo a exposição de Tito, da Igreja Batista do Planalto, pastor Tiago, né, o nosso conferencista, no final do mês, e ele acusando então o falso mestre, como falso profeta, Valdomiro, né, como falso profeta, aquela turma ali, da Universal, da Mundial, qual a terceira? O grupo, hein? Internacional, né? O pessoal daqui a pouco vão criar o intergaláctico, né? E ele tratando esses homens como falsos profetas, como falsos mestres. Mas muitas vezes nós estamos aí escutando uma coisa ou outra. Devemos aprender a reconhecê-los mediante o conhecimento das nossas doutrinas, do ensino bíblico verdadeiro. Vimos o exemplo de Paulo também. Ele é um exemplo ainda nesse capítulo 3, desses ensinos sobre os falsos mestres. Paulo se coloca como exemplo a ser seguido, alguém que deixou tudo para trás, deixou os seus pecados. Ele era o perseguidor da igreja, deixou um futuro promissor na religião judaica. Por quê? Porque ele encontrou algo melhor, porque ele encontrou algo superior, tal qual aquele homem da parábola, que encontrou a joia mais rara, e ele vende tudo o que tem para adquirir aquela joia. Paulo diz que ele fez isso. Tudo aquilo que ele considerava importante, o que ele havia herdado da sua família, o que ele havia conquistado com os próprios esforços, ele havia deixado para trás. Paulo pergunta para nós: o que você tem deixado para trás? O que você e eu temos abrido mão por causa de Cristo? Ou temos mantido aqueles, por exemplo, pecados domésticos, que nos acompanham desde quando éramos descrentes, e mesmo crendo em Jesus, temos mantido Ele conosco? Ou algum projeto de vida que tínhamos, e que, independente do que eu tenha que fazer, eles estão sendo mantidos para alcançar. Nem que com isso eu me afaste um pouco da igreja, nem que com isso eu deixe de servir os meus irmãos. O que importa são os meus projetos, são aquilo que eu quero conquistar para mim. Cristo, Ele é superior a tudo, irmão. Paulo é o exemplo de alguém que abre mão, e ele nos chama também a fazer isso, abrir mão de coisas que, comparadas a Jesus, Paulo usa uma expressão até forte, são estercos. Só serve para ser jogado no lixo e ser pisado pelos outros. Não serve para mais nada. Cristo é superior. E Paulo deixa tudo por causa de Cristo. E, por último, nessa sequência, seguindo as recomendações finais, que nós já falamos no início, ou na introdução, a partir do capítulo 4, versículo 1, até o versículo 8. Essas mensagens, esses trechos das Escrituras, elas têm causado uma diferença na sua vida, meu irmão? É o que Paulo quer que a gente faça. Ele quer que a gente aplique. Claro, Paulo sabe que é difícil, não é algo fácil, que da hora para outra, do dia para a noite, isso vai acontecer. Mas a ideia é que é algo
uma vez que estamos sempre sendo lembrados, eu vou me propor a praticar. Eu vou me propor a mudar. Eu vou me propor a agir não conforme o que eu penso ou o que eu acho, mas aquilo que está escrito na palavra de Deus, escrita no papel. O problema é que muitos de nós, irmãos, não estamos dispostos a praticar. É legal estar no grupo, fazer parte, de uma família, mas alguns não estão dispostos a, dentro dessa família, obedecerem às ordens do Pai. Paulo, ele chama a atenção nessa noite, para que a gente reveja todos os nossos ensinamentos, não somente através dessa epístola, a gente está sempre recebendo o ensinamento de outras partes das Escrituras, mas a ideia continua sendo a mesma: disposição para praticar. Como você faz isso? Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda àquele que pode fazer. Você e eu não podemos fazer nenhum tipo de transformação realmente. Nós devemos nos colocar debaixo do cuidado do Senhor e da ação do Espírito Santo, nos enchendo da sua palavra e propondo em nosso coração a obediência. Esse é o que nós temos para essa noite. Só relendo o versículo 9. O que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que possamos agir conforme a orientação, a exortação do apóstolo Paulo, praticando a sua palavra em cada área da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, obrigado por podermos lembrar, ó Deus, esses vários ensinamentos dessa epístola no decorrer desses meses. Pedimos a tua ajuda, Deus, para sermos uma igreja que ora uns pelos outros, ser uma igreja que, independente da situação, ó Deus, prega o Evangelho. Uma igreja que resolve os seus problemas, considerando os outros superiores. Uma igreja, ó Deus, que procura ser exemplo para que outros também façam a tua obra, ó Deus. Uma igreja que abandona tudo aquilo que tem de precioso por ter encontrado algo superior, que é o próprio Deus eterno, a tua própria pessoa, Senhor, que é aquele que pratica o que tua palavra nos ajuda. Eu peço que tu abençoe cada um dos irmãos aqui, abençoe a minha vida. Quero ser o primeiro, ó Deus, a estar praticando aquilo que tu diz, que tu manda. Te peço perdão por mim, te peço perdão pelos meus irmãos, porque nós muitas vezes temos falhados, ó Deus, em obedecer a tua palavra, mas queremos colocar no nosso coração o desejo de praticar ainda mais o que ela nos diz. Então, abençoa cada um, os que estão aqui presentes fisicamente, os que estão ouvindo, ó Deus, através da internet, os que ouvirão essa mensagem depois, que sejam desafiados a viver e praticar o que tua palavra nos ensina. Pedimos a tua ajuda, pedimos o perdão, tudo isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. A gente vai concluir o nosso culto com mais uma música. O grupo de música, então, vai estar cantando. E aí eu peço